Nos últimos tempos, muita gente começou a compartilhar uma notícia dizendo que a rejeição de vistos de turismo para brasileiros caiu. E como sempre acontece, essa informação gerou duas reações extremas. De um lado, quem comemorou achando que agora tudo está mais fácil. Do outro, quem ficou confuso, sem saber se isso muda alguma coisa na prática. Hoje eu quero colocar esse tema no lugar certo, sem alarmismo, sem euforia, sem leitura superficial. Vamos entender o que essa queda realmente significa, o que ela também não significa, e por que interpretar errado esse tipo de dado pode atrapalhar planos maiores. Vamos começar pelo fato. Os números mostram que houve, sim, uma redução na taxa de recusa dos vistos B1 e B2, que são os vistos de turismo e negócio. Isso indica que, proporcionalmente, menos brasileiros tiveram visto negado em comparação com períodos anteriores. Mas dado isolado nunca conta a história inteira, e esse é o primeiro ponto importante. Visto de turismo não é visto de imigração. O objetivo dele é claro e restrito: visitar, fazer negócios pontuais, participar de eventos de turismo. Ele não foi criado para uma mudança definitiva, trabalho ou permanência longa. Quando a taxa de rejeição cai, isso não significa que o sistema ficou mais permissivo com a imigração. Significa que os pedidos apresentados estavam mais alinhados com o que o visto de fato exige. Aqui entra um fator essencial: o consulado analisa a intenção. Ele avalia se aquela pessoa demonstra vínculo suficiente com o país de origem, se a viagem faz sentido dentro da proposta de visto. Quando o perfil é coerente, a chance de aprovação aumenta. Quando há contradição entre discurso e realidade, a chance de negativa continua alta. Outro ponto que precisa ser entendido é que o visto de turismo costuma refletir comportamento estatístico. Países com histórico de uso indevido do visto tendem a ter mais recusas. Países onde o padrão de uso melhora tendem a ter números melhores. Isso não é prêmio, isso é controle. Agora, tem uma armadilha perigosa nessa leitura otimista. Muita gente interpreta essa queda como um sinal que o caminho para ficar nos Estados Unidos ficou mais fácil. Isso não é verdade. O visto de turismo continua sendo um dos mais sensíveis. Qualquer sinal de intenção imigratória pode gerar negativo imediato. E mais, essa queda não muda nada o fato de que vistos de imigração seguem regras próprias, critérios próprios e análises completamente diferentes. Outro ponto que gerou confusão foi a comparação com outros países. Existem nacionalidades com taxas de recusa praticamente nulas e outras com rejeição praticamente total. Isso mostra que o sistema é baseado em risco migratório, não em simpatia política ou momento econômico isolado. Quando o governo americano fala em proteger o mercado de trabalho, proteger recursos públicos e garantir que novos imigrantes contribuam, ele está falando de migração permanente e não de turismo. Por isso, mesmo com uma melhora nos vistos B1, B2, o foco do sistema continua sendo selecionar quem entra para ficar. E aqui está a leitura correta dessa notícia. Ela mostra que o brasileiro pede visto de turismo com estratégia, documentação coerente e intenção clara tem chance real. Mas ela não transforma o visto de turismo em porta de entrada para a imigração. Confundir essas coisas gera frustração. E pior, pode fechar portas futuras. Quem usa visto de turismo de forma errada compromete a própria credibilidade do sistema. E credibilidade é tudo em imigração. Para quem pensa em morar, trabalhar ou investir nos Estados Unidos, a mensagem continua sendo a mesma. O caminho correto é o caminho legal. Vistos de trabalho, de investimento, de alta qualificação ou de residência familiar. Cada um exige planejamento, perfil e estratégia. E nenhum deles depende da taxa de aprovação do visto de turismo. Essa queda na rejeição do visto de turismo é uma informação positiva, mas ela precisa ser interpretada com maturidade. Ela não muda a natureza do visto. Ela não abre atalhos, ela não substitui planejamento migratório. Imigração bem feita não nasce da manchete, nasce de estratégia. Quem entende o sistema joga o jogo certo, com o visto certo e no momento certo. Isso faz a diferença no resultado. Eu sou Vinícius Bicário, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, e se você quer entender qual o caminho correto para o seu objetivo, sem improviso, sem risco desnecessário, informação clara é sempre o primeiro passo.